Hoje vamos falar sobre os 4 maiores bancos que tem aqui no Brasil e são opções para a gente se tornar sócio. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles e ao final do vídeo eu vou dar minha opinião, né? Quais seriam as melhores opções hoje e quais são os que eu invisto. É bom lembrar, é sempre bom ter um bancão ali na sua carteira, que é uma empresa segura, é uma instituição financeira perene, que está sempre ali lucrando. Então é importantíssimo você se expor a esse mercado, a expor o mercado bancário. Então faz parte da minha estratégia de investimentos ter uma parte do meu investimento em bancões. Fala, meu povo, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Abreu, eu falo sobre investimentos, sobre como montar uma carteira de investimento focada no longo prazo, focada em gerar renda passiva e multiplicação de patrimônio. Então faz aquele favorzão pra gente, se inscreva aqui no canal, aperta o botãozinho aqui para ajudar a gente no crescimento e bora bater os 200 inscritos, estamos quase lá já. Então nessa primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Os pontos positivos, os pontos negativos e ao final eu vou fazer um comparativo, um quadro comparativo entre todos eles para a gente buscar, para a gente decidir juntos. Qual é a melhor opção? Quais são as melhores opções? Se eu fosse escolher apenas 2 entre eles, eu vou mostrar para vocês quais são esses 2 que eu invisto atualmente e bora! A primeira coisa a gente tem que ressaltar é que esses 4 bancos, os 4 bancões aqui do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, estão entre os 10 bancos mais rentáveis do mundo. É isso mesmo, os bancos brasileiros estão entre os 10 mais rentáveis do mundo. E por que vocês acham que os nossos bancões estão entre as maiores rentabilidades, conseguem um dos maiores retornos entre as instituições financeiras do mundo? Se a gente fazer uma análise dos produtos que os bancos oferecem, a gente já entende por que eles são uma das instituições mais lucrativas do mundo. Empréstimo com taxas, juros altos, produtos financeiros muitas vezes ruins, né? Enfim. Por isso tornam eles empresas altamente lucrativas e por isso mais importante é você se tornar sócio deles, né? Você receber rendimentos dos bancos, aproveitar que eles são empresas altamente lucrativas, você ter eles na sua carteira e não ao contrário, não usar os bancos contra você, né? Pagando altas taxas, altos juros. Enfim, vamos falar primeiro do Itaú, né? O Itaú é considerado o maior banco privado do Brasil. É ele que possui o maior número de ativos, apesar de não ser o que possui o maior número de clientes. Foi o banco que teve o maior lucro líquido em 2021, cerca de 21 bilhões, além de ser o banco com maior valor de mercado entre essas opções. O que é o valor de mercado? É pegar o valor de cada ação e multiplicar pelo número de ações, a gente tem o valor que aquela empresa possui no mercado. Eu gosto muito da gestão do Itaú, porque ele é uma empresa que está sempre ali de olho no mercado, adquirindo outras empresas. Tempos atrás, o Banco Itaú comprou a XP, né? Recentemente ele acabou vendendo sua parte. E recentemente, na semana passada, comprou a corretora Avenue. A gente nota que é um banco que está sempre se atentando ali às tendências do mercado, comprando empresas menores. O segundo que eu quero falar aqui é o Bradesco. O Bradesco também é um grande banco privado, teve um lucro líquido em 2021 de cerca de 22 bilhões de reais, sendo o segundo maior lucro líquido entre esses bancos, sendo também uma ótima opção para você ter ali na carteira. O terceiro bancão é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem ali a sua posição majoritária, o governo. Ele, por isso, obviamente, ele não é uma instituição privada como os outros 2 anteriores que eu falei, porém, ele é um banco altamente lucrativo, apesar de ter o governo como sócio, né? Muita gente não investe, não gosta do Banco do Brasil por ter a participação do governo. Eu até entendo que pelo fato do governo tá sempre ele possui a maior parte das ações, ou seja, possui o controle desse banco. Apesar disso, né, porque a gente é bom evitar ter o governo como sócio, o Banco do Brasil sempre performou muito bem, é um banco altamente eficiente e altamente lucrativo. Eu não sou totalmente radical assim, de não investir só pelo fato de ter o governo como sócio. É um fator que eu levo em consideração, obviamente, e é um ponto a seu desfavor, mas eu levo outros pontos ali que me tornam hoje querer ter ações do Banco do Brasil. Essa convicção vai de cada um, você vai formar a sua convicção se você deseja tomar esse risco de ter ações em que o governo é o sócio.
mas tenha ciência, o governo é o sócio majoritário da empresa, é uma estatal, então saiba dos riscos que você vai estar correndo. Por último, a nossa quarta opção, e não menos importante, é o Santander. O Santander, apesar dele não ser um banco brasileiro, um banco privado brasileiro, ele é de origem espanhola, ele é o único banco internacional com escala em todo o território brasileiro. Então, sendo ele também uma das ótimas opções para você ter ali na sua carteira. Agora eu vou fazer, através do site Status Invest, um comparativo dessas 4 instituições. Nós vamos analisar ali alguns fundamentos, alguns indicadores, e ao final eu vou dar a minha opinião qual seria para mim as 2 melhores opções para se ter na carteira, que por coincidência são as 2 que eu tenho. Mas já de cara adianto que as 4 opções são ótimas opções para você ter na carteira. Se você está começando, escolha ali 2 no máximo para ter, já é o suficiente, e vai aumentando posição nesse tipo de empresa, que é o que a gente busca, né? Acumular ativos em boas empresas, empresas lucrativas, que dão resultado, que já se provaram no tempo. Eu sempre gosto de falar, eu não gosto de ter bancos menores, bancos pequenos na minha carteira, apesar desses bancos pequenos ter um potencial de crescimento infinitamente maior do que o Itaú, infinitamente maior que o Bradesco. Porém, são bancos que já iniciaram recentemente, principalmente os bancos digitais, né? Banco Inter, Nubank, são bancos que não se provaram ainda no tempo. Tem um potencial gigante para crescer, estão aí se expandindo, crescendo no mercado, principalmente no número de clientes, mas eles precisam começar a dar lucro efetivo, que ainda não dão, né? Muitos ainda dão prejuízo, o Nubank ainda dá prejuízo. Por isso que eu gosto de ter na minha carteira os bancões que já se provaram no tempo, mesmo com o surgimento dessas fintechs, desses novos bancos digitais, continuam dando lucro e mostrando resultado. Então, pessoal, já estou aqui no site Status Invest, né? É um site que eu gosto de usar principalmente para fazer esse comparativo. Ele tem essa ferramenta aqui, essa ferramenta que eu acho muito interessante. Você seleciona aqui as empresas, né? Obviamente você tem que comparar empresas do mesmo setor. Não vai colocar aqui um banco, uma empresa de energia elétrica, uma seguradora, que não faz o menor sentido fazer esse tipo de comparação. Então é ótimo para você comparar os concorrentes. Aqui a gente tem o Banco do Brasil, o Itaú, o Santander e o Bradesco. Vamos analisar aqui os principais indicadores. Lógico que a gente precisa analisar mais, mas eu não vou analisar aqui um por um, senão esse vídeo aqui vai dar 2 horas de vídeo. Então vamos analisar aqui os principais, que a gente mais gosta, para vocês verem, para vocês ajudarem a vocês a decidirem. O primeiro, que é um indicador muito importante, que é o Dividend Yield. Dividend Yield, para a gente falar aqui rapidamente, ele mostra a relação entre o preço atual do ativo com o quanto ele paga de dividendos. Ou seja, quanto maior esse valor for, melhor, né? Então aqui a gente já vê que o Banco do Brasil está entre os maiores, né? O Banco do Brasil tem 9,37 e o Santander 11,30 sendo o maior, ou seja, nos últimos 12 meses foi o que mais pagou dividendos, é o Santander. Então isso para mim, no que se diz respeito a banco, no setor bancário, é muito importante. Eu quero ter ali um banco que me pague rendimentos, mas não só isso que você deve avaliar, né? Porque é bom ter ali uma renda passiva de bancos, né? Porque já que eles são máquinas de gerar lucro, nada mais justo que eles distribuírem isso para os seus acionistas. Então a gente vê aqui que o Santander ele se destaca mais, tendo o Banco do Brasil também que se destaca bastante, e o Bradesco e o Itaú, que são os maiores bancos privados ali do Brasil, que são os que mais lucraram em 2021, estão pagando pouco. Tá? Isso não quer dizer que não é garantia que daqui para frente eles vão continuar pagando pouco. Pode começar a pagar mais, tá? Então aqui a gente já tem um critério importante, que é o Dividend Yield. Vamos aqui para um segundo critério de valuation, que é o PL, né? É para você avaliar se a ação está mais cara ou barata, né? Você saber se a ação está cara ou barata, né? Obviamente, quanto mais barata ela estiver, maior o potencial de valorização dela ao longo do tempo. Então a gente tem que buscar as ações mais baratas possíveis. Obviamente, eu não quero pagar caro em um ativo.
E o que o PL demonstra? É a relação de preço sobre lucro, né? Esse número aqui significa quantas vezes essa ação está sendo negociada em relação ao seu lucro. Ou seja, quanto maior for esse número, mais caro a empresa está. Quanto menor, mais barato. E a gente quer o mais barato possível. E aqui a gente já vê que a mais barata é o Banco do Brasil, 4,59. O Itaú sendo uma das mais caras, ou aliás, a mais cara entre as quatro. E o Santander, a segunda mais barata, né? Então aqui a gente já viu que o Banco do Brasil e o Santander já estão com 2 pontos, foram os dois primeiros nos dois primeiros quesitos, tá? E o Bradesco tá ali marcando 7,59 o seu PL. Agora vamos para os indicadores de eficiência. O que é o indicador de eficiência? É em relação à margem daquela empresa. O que é a margem? A margem líquida. Vamos avaliar aqui a margem líquida. A margem líquida é quanto de lucro que sobra em relação à receita que aquele banco tem. Por exemplo, ou seja, a cada 100 reais que o Banco do Brasil recebe, 13%, 13,82 reais fica como lucro para a empresa. Procure investir em empresas ali que tenha no mínimo uma margem ali de pelo menos 10%. Aí mostra que é uma empresa que consegue ser eficiente, porque ela tem uma receita e consegue ali sobrar ao final de tudo, ao final de todos os custos, conseguir ter um bom lucro. Então aqui a gente percebe, então, a gente chega à conclusão que o banco mais eficiente entre os quatro é o Bradesco. O Bradesco em primeiro, o Santander em segundo, o Banco do Brasil em terceiro e o Itaú em quarto. Mas percebe que é tudo bem parecido, é bem próximo. E agora vamos analisar aqui os indicadores de rentabilidade. Eu gosto muito de utilizar o ROI. O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. Quanto aquela empresa consegue entregar de valor com base nos recursos que ela possui. Ou seja, quanto maior é a rentabilidade que essa empresa possui, né? Então aqui de cara a gente já vê que o Itaú é o banco que possui a maior rentabilidade, consegue entregar maior resultado entre os quatro. O Banco Itaú em primeiro, em segundo o Banco Bradesco, em terceiro o Santander e por último o Banco do Brasil. Notem que estão bem próximos também, não tem tanta diferença assim. E por último, indicadores que eu gosto muito de avaliar, que são os indicadores de crescimento. Indicam basicamente a taxa anual de crescimento, né? Uma média do crescimento nos últimos 5 anos. Então é bom você avaliar o crescimento, qual foi o crescimento dessas empresas, o crescimento dos lucros no passado. Se você analisar o crescimento no passado, você tem uma base do que pode ser daqui para frente, do que pode ser nos próximos 5 anos. Então, quem está ali possui maior crescimento dos lucros nos últimos 5 anos é o Banco do Brasil. Em segundo lugar, o Santander e em terceiro lugar, o Bradesco, né, bem próximo ali do Itaú. Aqui em cima a gente consegue comparar a rentabilidade dessas 4 empresas ao longo do tempo, né? Aqui a gente consegue ver, vamos colocar aqui, obviamente, nos últimos 10 anos. A gente percebe a valorização, a gente vê a valorização dos 4, vê que é bem parecido, né? São bancos com indicadores bem parecidos e consequentemente o retorno deles, né? A valorização dos seus ativos no longo prazo são bem parecidos, com destaque um pouco maior para o Itaú. O Itaú foi que entregou uma valorização maior nos últimos 10 anos, mas os outros aqui também não ficam para trás. Então o que a gente conclui analisando esses 4, fazendo esse comparativo dos 4 bancos? São bancos extremamente eficientes, extremamente lucrativos. Todos os 4 seriam ótimas opções para você investir. Lembrando, galera, que isso aqui não é uma recomendação de investimento. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que vocês aprendam a analisar. Não compre um investimento porque você ouviu alguém falar. Não invista, não compre uma ação, um fundo imobiliário porque você viu alguém falar. Aprenda, entra no site, entra aqui no Status Invest, é grátis. Analise, leia, entenda esses indicadores, analise e faça o comparativo para você decidir formar a sua opinião. Então, como eu estava falando, são 4 ótimas opções e com indicadores bem parecidos. Só que os dois, para mim, na minha opinião, que se destacam tanto na questão do dividend yield, ou seja, o que pagou melhor nos últimos 12 meses, que paga mais dividendos, e que também tá com valuation um pouco mais barato, tá com ações mais baratas, são o Banco do Brasil e o Santander, tá? Então por isso que se fosse escolher entre eles hoje, seria esses dois.
por esses motivos que eu falei. Mas, como eu disse, os outros dois são ótimas opções também. O Banco do Brasil eu tenho na minha carteira pessoal e o Santander eu estou me expondo nele na carteira pública. Para quem está acompanhando aí, eu já estou aportando nele há algum tempo, porque era um banco que eu já estava ali namorando na minha carteira pessoal. Não entrei e acabei optando por entrar nele na carteira pública. Mas eu tenho uma outra empresa na minha carteira, né, que eu não citei aqui, que é a Itaúsa. O que é a Itaúsa? A Itaúsa é uma holding, ou seja, é uma empresa que controla outras empresas, que no portfólio dela está quem? O Itaú. Então, a Itaú ela é a empresa que controla ali o Banco Itaú, possui a maior parte das ações do Banco Itaú. Então, se o Banco Itaú ali no futuro começar a pagar um caminhão de dividendos, a Itaúsa consequentemente vai receber esses dividendos e repartir para os acionistas. Então, através da Itaúsa, eu estou me expondo também ao Banco Itaú, que é o maior banco privado do Brasil. Por isso que na minha estratégia de investimento, ter Itaúsa e Banco do Brasil, eu já estou ali ótimo, já estou ali bem exposto ao setor bancário. E na minha carteira ali, na carteira pública, eu tenho o Santander. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo falando aqui um pouquinho sobre os 4 bancões, né? É importante a gente falar, porque eu acho muito importante o investidor se expor a esses bancos. Pare, entre lá no Status Invest, compare indicador por indicador, vá com calma e decida, forme a sua opinião sobre qual banco você quer investir. Muito obrigado pela atenção de todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu!